A paz de Deus, querida Irmandade da Congregação Cristã do Brasil. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Saulo Abrão Fernandes da Silva e desde 2023, precisamente mais ali pelo mês de setembro de 2023, eu sirvo a Deus na Congregação Cristã do Brasil. Bom, para aqueles que já me conhecem, sabe que eu fui de outras denominações, né? Outrora, eu, digamos assim, nasci, né, na Assembleia de Deus. Foi ali que eu resolvi largar o mundo e seguir a Jesus. Bom, acontece que conhecendo a Bíblia, né, sempre tive comunhão aí com os irmãos, né, em geral de outras denominações, inclusive da Congregação Cristã do Brasil. Só que, é, por ter um conhecimento de uma certa parte, de uma certa linha, né, digamos assim, sobre a Bíblia, sobre alguns costumes e tudo mais, para mim, algumas coisas na congregação não eram legais, não batiam. Eu achava que não, a Assembleia é que está certa, ou então outras igrejas é que estariam certas. E por isso eu acabei, eu vou falar logo, né? Já vou falar logo de cara aqui, perdendo muito tempo em outros lugares. Por quê? Digamos assim, não é que eu perdi tempo também, porque nesse tempo todo de 1992 a 2023, eu estive em outros locais, né? Eu fui lendo a Bíblia, fui buscando de Deus, tendo experiências com Deus e, infelizmente, também experiência com alguns irmãos, também da CCB, que me causaram também grandes males, né? Me deram grande dor de cabeça e por isso também um certo afastamento deste ministério, porque eu sou ser humano, então acabei ficando muito entristecido mesmo. Inclusive já cheguei a perder um bom emprego com um bom ganho por conta de um irmão da CCB que usou de mentira, né, de safadeza para me prejudicar, me queimar, né, na empresa e eu acabei sendo demitido. Bom, enfim, vamos lá. Sempre estive ali pela Assembleia, né, ou em outras igrejas, mas sempre também que pude, eu visitei a congregação. Só que não consegui absorver ali o cantar dos hinos, não conseguia absorver ali muito a palavra, a liturgia acabava meio que me perdendo, digamos assim, na liturgia, né? E eu não entendia muito bem uma parte que depois eu passei a entender. Tá. Acontece que desse tempo todo eu aprendi e aprendi muito e acabei observando muitas coisas, acabei vendo e sabendo de muitas coisas que não eram legais, né? Aonde eu estava, nos locais em que eu participei, e aí isso foi me saturando. Isso foi me saturando e eu acabei batendo de frente com algumas coisas. Eu acreditava, não, isso está errado. Isso não está certo, não. Segundo a Bíblia, não está certo, não está legal. Enfim, o tempo foi passando, eu fui é, questionando muita coisa, se batendo com outras, enfim. Quando chegou aí em 2021, né, eu acabei entrando aí numa outra denominação e aí eu fui para uma ala mais diferente, porque a Assembleia ela é de pentecostalismo clássico, assim como a congregação, e eu acabei indo para
uma neopentecostal. Porém, todavia, contudo, havia ali palavra. A palavra estava ali, embora muitas das vezes fosse também uma palavra meio truncada, assim como nas assembleias e assim como em outros lugares também. E como eu disse, eu tinha visto muita coisa e muita coisa que não condizia com a conduta cristã, a exemplo de pastores, né, serem membrados ali na maçonaria e ligados a alguns lugares também ligados à política, e aí o cidadão lá dava ordem para que os pastores ordenassem aos membros: vota em fulano de tal. Quer dizer, a igreja, que é para se pregar o evangelho, a salvação em Jesus Cristo, virou comércio, bagunça, virou negócio, virou um monte de coisa. E enfim, eu não vou contar tudo aqui porque demandaria muito tempo. E o bom era um tete a tete, um olho no olho com cada um de vocês, para que isso fosse exposto. E eu comecei a clamar a Deus, clamar muito ali em 2023, de 2022 para 2023, né? Clamando a Deus, pedindo a Deus que me mostrasse um lugar, um local onde eu pudesse estar congregando, onde eu pudesse servir a Deus, e que fosse realmente um povo voltado para a palavra, para a adoração a Deus, um povo que realmente fosse sincero, que um povo que realmente estivesse compromissado ali com Deus. E olha só que ironia, minha esposa tinha sido organista da congregação. No passado nos conhecemos, conversávamos muito, eu da assembleia, ela da congregação, e nós fizemos amizade e tivemos contato desde 1998 até o ano de 2005, quando enfim resolvemos nos casar. Ela num estado, eu em outro, ela numa igreja, eu em outra, e foi se acertando. Porém, novamente, lá estava eu em outras denominações e ela comigo. E ela também se saturou, porque afinal, quem é da congregação conhece que certas práticas, certas coisas não combinam com o evangelho. E culminou que ela disse que ela gostaria, né, de voltar para a congregação, ou então esperaria que nossa filha crescesse e ela seria, então, minha esposa, ateia, porque ela não concordava, e eu também não concordo, com muitas coisas por aí. Das coisas esdrúxulas, coisas feias, coisas antibíblicas. E ela acabou desanimando e eu fiquei indo nessa neopentecostal meio que só, um tempinho. E aconteceu que Deus sempre estava revelando já a ela, alguns anos, já vinha revelando a ela o local, Deus mesmo, o local que ela deveria estar, o local que teria luz, o local que ela teria paz, que é na CCB. E eu meio com o pé atrás ainda por algumas questões, mas eu estava orando, buscando insistentemente. Aconteceu que Deus preparou aí um fato, um ocorrido na família. E eu precisei estar indo mais vezes na congregação, juntamente com meu sogro. E foi aí que eu tive um start. Tive uma percepção, um insight. Eu vi que o povo, aí me caiu a ficha. O povo vai assim amontoado para congregar. Querem estar congregando, querem abrir o inário e estar louvando, querem estar contando as maravilhas que Deus faz na vida de cada um.
no meio da igreja e o povo estava ali unido. É claro, tem problemas, tem alguns erros, algumas coisas. Tem. Não tem como fugir. Algumas coisas assim não tão legais, vamos dizer assim, né? Não combinam, por exemplo, mas são coisas que não agridem a fé, não agridem a palavra de Deus, não vão. Eu vou dar um exemplo clássico, muito clássico aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Nas outras denominações, alguém começou e isso se espalhou no meio evangélico aí brasileiro. A pessoa fala assim: vamos ler aqui, na hora da oferta, né? Vamos ler aqui o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, né? Trazei todos os dias na casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa, tal. Só que antes fala, roubará, pois, o homem a Deus? Todavia vocês estão me roubando. E aí eles falam assim, bom, o povo que não dá o dízimo está roubando a Deus. E ladrão não entra no céu. Mesmo eu estando em outras denominações, eu entendo que o dízimo estipulado na lei era para o povo judeu. Aquelas regras, povo judeu. Ah, mas irmão Saulo, o que acontece se eu der 10% do meu salário? Eu quero dar 10% do meu salário na igreja. Eu gostaria de dar 20%, pra você ter uma ideia. Eu gostaria de ter para dar 20%. Tá? E, sabe, gostaria mesmo. Só que não nessas igrejas. Porque nessas igrejas, né, a ficha caiu, eu vi que vai mandar um missionário para o campo missionário. Quando manda que vai dar uma ajuda pequena e por pouco tempo. Não se tem um compromisso sério com a palavra. Eu sei do que eu estou falando, porque conhecido meu de escola, que também estava na assembleia, falou isso para mim. Para mim. Para mim. A gente ajuda um pouquinho com uma certa quantia, depois ele se vira lá, ele tem que se virar. Uai. Ou então, enfim, campos. Ah, tem o campo da igreja tal, o campo tal. Ah, fulano, pastor é presidente desse campo, o outro é presidente daquele outro. Ó, fala o seguinte, eu te dou esse carro aqui e mais tanto e você me troca de campo comigo. Fechou, legal, trocou. Ou então, vende-se uma igreja ali. Por quanto dá de dízimo aí por mês? Dízimo e oferta. Dá tantos mil aí por mês. Né? Opa, beleza, compro. Porteira fechada. Então, igreja que o dinheiro, eles falam que é para Deus, mas Deus vê muito pouco desse dinheiro. Na congregação, o dinheiro que entra, realmente você vê a obra sendo feita. Vai no banheiro da congregação para você ver que coisa linda, limpa e organizada. Por mais que seja pobre em lugares mais distantes, mas é limpo, organizado certinho. Agora, vá numa igreja grande, igual fui de algumas, que tem que dar o dízimo, tem que dar oferta, tem que dar o voto, tem que dar isso. E você vai no banheiro, às vezes nem papel tinha. Sabe? Enfim, mesmo eu sendo de lá, desses locais, eu sabia que dízimo era para judeu da velha aliança. A obrigação era para eles. A igreja neotestamentária, a igreja do Novo Testamento, o povo, você não vê falar em dízimo. Você vê eles falar em tudo. No começo, eles davam tudo. E os apóstolos dividiam e davam para cada um, conforme cada um tinha necessidade. Tá certo? Era uma regra que se seguia? Não. Foi um acontecimento. E aí Paulo vem e fala que cada um contribua conforme Deus propôs no seu coração, não por tristeza nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. A tua oferta tem que ser voluntária para com Deus. Voluntária, de coração, do teu coração. Tem que ser igual a oferta de Abel. Foi lá, pegou
a primícia, pegou a primícia, as primeiras coisas ali e ofereceu a Deus. Tá certo? Ele quis oferecer. Partiu dele. Não partiu de ninguém. Ó, você tem que pegar tanto aí, dá, porque se você não der, você é ladrão, você vai pro inferno. Se quem não dá o dízimo é ladrão e não entra no céu, para que Jesus veio para a cruz, criatura, pelo amor de Jesus Cristo? Para que ele derramou o sangue dele se era só dar o dízimo que a pessoa estava salva? Sabe? Então o cristão tem que raciocinar, o cristão tem que conhecer a Bíblia, o cristão tem que devorar a palavra de Deus, tem que entender, tem que saber e buscar de Deus o Espírito Santo para que Deus o revele a palavra, para que Deus não deixe ele cair em armadilha de seu ninguém. Ninguém. Enfim, fui para a congregação, comecei a observar isso, sentir que o povo estava voltado para Deus. E aí eu entendi o porquê que quando eu ia na congregação era aquelas igrejas cheias, o povo tudo ali, e o povo corria, perdia o sapato, o chinelo, tudo para estar lá. Porque eles entendem que é para Deus. As irmãs usam o véu porque entendem que estão honrando a palavra de Deus. A humildade, estão honrando a palavra de Deus. Enfim, tá ali buscando agradar sempre a Deus e buscando sempre ouvir a palavra de Deus. Em muitos lugares por aí, quase não se ouve mais a palavra de Deus. Muitos colocam a sua palavra, os seus ideais acima da palavra de Deus. Pegam a palavra de Deus e misturam com a palavra dos homens em muitos lugares. Enfim, estava me fazendo mal, não estava bem, não estava legal. Deus também me deu um sonho. Me mostrou nitidamente um caminho a seguir. E quando eu contei esse sonho à minha esposa, ela ainda falou, já entendi logo. E eu ainda reticente. Não quis acreditar, fiquei meio assim. Mas quando eu fui e comecei a congregar, comecei a entender os hinos, que comecei a entender a liturgia, comecei a entender o propósito de se congregar, de estar. Hoje, eu estou sempre que posso congregando, buscando a Deus, louvando, adorando, ouvindo a resposta de Deus, Deus falando e cumprindo na minha vida aquilo que Ele falou através da palavra. Estou feliz, estou contente. Olha só, uma das coisas que eu achava assim, não é que eu achava errado, eu achava que podia melhorar. Por exemplo, a congregação, a ceia uma vez no ano. Nas demais denominações, são todos os meses. Eu pensava antes comigo assim, se eu for para a congregação, eu tomo a ceia lá anual, mas também vou em outras igrejas tomar ceia. Agora pergunta se eu tenho coragem. Deus pôs a paz, a tranquilidade no meu coração de não comungar com certas coisas erradas, com pessoas em práticas erradas. E estar simplesmente tomando a ceia num local que prega a palavra de Deus, que busca arrebanhar o povo na vontade de Deus. Tá certo? Então, alguns de vocês que estão vendo esse vídeo me conhecem, sabem mais ou menos aí qual foi o meu proceder no passado, sendo de outras igrejas, tendo um outro pensamento, meio que abominando, sentindo até raiva da congregação, sabe? Raiva, bronca. Tinha, confesso aqui, tinha mesmo. E principalmente quando vinha falar algumas coisas que me irritava e eu, né? Mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Entendo até o zelo que os irmãos têm em estarem falando para a pessoa, olha, Deus vai te revelar, Deus vai te mostrar. Por quê? Porque realmente
é um local que você segue tranquilo e em paz a Deus, aqui na Congregação Cristã do Brasil. Você que está me vendo, de repente um dos meus conhecidos passou para você esse vídeo e talvez esteja passando pela tua cabeça assim, eu acho que eu vou, sei lá, vou começar a ir ali na Assembleia, ou em, sei lá, aqui, ali, acolá, acho que isso não tem nada a ver, não sei o quê. Vai não, meu querido. Vai não. Qualquer coisa você pergunte para uma dessas pessoas que me conhece, pede para elas o meu número, a gente conversa, eu te explico algumas coisas. Vou dizer para você que não compensa. Vou dizer para você que não compensa. É claro, se você bater o pé e falar na congregação eu não fico mais de jeito nenhum, quem somos nós para segurar você? De jeito nenhum. Mas não fique sem congregar. Tem algum lugar ainda que dá para você seguir. Claro, vai ser uma mensagem meio truncada, uma liturgia meio truncada, alguns costumes meio truncados. Mas não fique sem a presença de Deus, porque o arrebatamento de nós salvos está muito próximo, para que possamos ir morar com o Senhor para sempre, como diz a palavra. Tá certo? Que Deus abençoe grande e poderosamente a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus.